Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Que Deus abençoe vocês, né? Hoje eu vou estar falando para vocês sobre Jesus e o sábado. E o verso para memorizar diz assim: Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. João, capítulo 5, versos do 8 ao 9. A introdução para vocês. O que você faria para corrigir uma distorção ou uma mentira sobre você? Algumas pessoas preferem não dar bola para esse tipo de conversa. Mas quando seu caráter está sendo difamado, é preciso fazer alguma coisa. As curas de Jesus no sábado ocorreram em um contexto de conflito, com as ideias prevalecentes que obscureciam o caráter de Deus. Seu ministério de cura no sábado tinha o propósito de vindicar o caráter de Deus, não de anular o sábado, mas de esclarecer o seu real sentido e propósito. Então Jesus diz aqui que Jesus curava no sábado, para mostrar as obras de Deus para as pessoas. Jesus veio a este mundo para isso, para curar as pessoas. Jesus veio a este mundo para pregar a salvação, a vida eterna para as pessoas. Essa foi a missão que Jesus fez. Porque Jesus veio a este mundo? Para quê? 1 João capítulo 3, verso 8. A Bíblia diz assim: Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Jesus veio a este mundo para destruir o que o diabo tem feito. Essa foi a missão de Jesus. Destruir as obras do diabo. Mostrar para as pessoas a salvação, que ainda há esperança. Porque Jesus, Ele é o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário. O diabo, ele quer te destruir, ele quer te derrubar. Mas você entenda o seguinte, que Jesus está com você, que Jesus não vai deixar nada acontecer com você. Porque Jesus já te libertou. Em João 10:10 diz o que lá? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Jesus quer que vocês tenham vida em abundância. Não vocês tenham uma vida caída, e nem o diabo quer fazer para vocês, que o diabo quer te derrubar. Jesus veio para vocês terem vida em abundância. O que é vida em abundância? Uma vida abençoada com Deus, uma vida com Deus. Jesus quer isso para vocês. Jesus não quer que vocês tenham uma vida ruim. Se vocês, a partir do momento, colocar sua vida na mão de Deus, vocês vão ter uma vida em abundância, uma vida abençoada, uma vida digna com Deus.
Por isso que Jesus veio destruir o que o diabo tem feito. O diabo só quer que vocês caiam, que vocês ficam caídos, que vocês ficam lá embaixo, que vocês percam a crença em Deus. O diabo quer isso, ele quer enganar vocês. Mas Jesus disse: quem permanecer em mim vai ter vida em abundância, uma vida abençoada, uma vida digna. Porque Jesus trouxe a salvação para todos nós. Jesus, ele vai te dar uma vida digna. Uma vida que você vai ter de abençoada com Deus. Não uma vida mesquinha. O que é uma vida em abundância com Deus? É uma vida que vocês têm em comunhão com Deus, em oração, lendo a sua palavra, vendo qual que é a vontade de Deus em suas vidas. É isso que Jesus quer que vocês façam. Jesus veio a este mundo para isso. Por que Jesus veio a este mundo? Que vocês tenham vindo em abundância. A missão de Jesus foi essa: trazer a salvação, vida eterna. E aqui a realidade deste mundo após a queda de Adão e Eva se tornou hostil, violenta, cheia de degradação, doenças e morte. O cenário ainda se torna pior devido à ação do inimigo de distorção o caráter de Deus por meio de toda sorte de enganos e mentiras. Se pararmos para observar, notaremos facilmente ao nosso redor o pesar, a dor e o sofrimento de pessoas que padecem por suas perdas. Esse sofrimento é acentuado ainda mais pela ideia errada de que as tragédias acontecem por causa da vontade de Deus. Há, entretanto, uma enorme diferença entre vontade de Deus e aquilo que Ele permite. Jesus veio a este mundo para desmascarar o inimigo. João diz que ele veio para destruir as obras do diabo, que consistem em roubar, matar e destruir. O diabo rouba a liberdade e a dignidade humanas, mata suas esperanças, destrói a vida e coloca a culpa em Deus. O diabo faz isso. Ele destrói a vida da pessoa e coloca a culpa em Deus. Quando ocorre um revés na vida, uma enfermidade ou a perda de um familiar, nós nos identificamos muito com a declaração de Marta a Jesus quando seu irmão Lázaro morreu. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta deixa transparecer em algum grau e a sua decepção com Jesus por causa de sua ausência naquele momento difícil de sua vida. Hoje em dia também há pessoas que têm uma compreensão muito errada sobre Deus. Elas se questionam: por que eu me relacionaria com um Deus que se diz Pai, mas deixa seus filhos na mão? As curas de Jesus no dia de sábado, relatada nos evangelhos, nos ajudam a conhecer mais a respeito do caráter de Deus. No quarto evangelho, em particular, fica mais evidente a real natureza da controvérsia envolvendo o verdadeiro inimigo, suas acusações e o caráter de Deus. Para entendermos melhor essa dinâmica, é importante saber que a história contada no Evangelho de João é um eco da história contada no início do livro de Gênesis. João inicia o seu evangelho fazendo uma alusão ao primeiro verso da Bíblia.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, ao contrário da ideia de que Deus é indiferente, distante ou muito ocupado para se importar conosco, o quarto evangelho diz: Ele se tornou como um de nós e viveu intensamente o amor sacrificial, morrendo em nosso lugar, a fim de destruir as obras do diabo e nos conceder vida eterna. Jesus veio a este mundo para isso, para destruir as obras do diabo. Jesus veio morrer em nosso lugar, como oferta de sacrifício, como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Jesus derramou seu sangue por todos nós, na cruz do Calvário. Jesus venceu as obras do diabo lá na cruz do Calvário. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Jesus é o nosso cordeiro. Jesus viu o nosso sofrimento quando nós não era ainda nem nascido. Jesus veio o nosso sofrimento, Ele deixou o céu, todo o seu poder, e veio habitar entre nós. Por isso que a Bíblia fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus veio, nos trouxe a salvação, nos trouxe a vida eterna. Jesus veio a este mundo para isso. Ele veio acabar com as obras do diabo. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Jesus, Ele te ama. Jesus já trouxe a salvação para você. Basta você aceitá-lo de todo o seu coração. Jesus veio a este mundo para fazer milagres, para pregar a salvação. Se uma pessoa, um ente querido seu morre, não é para vocês ficarem tristes, porque é a vontade de Deus. Porque Deus já viu que o dia dele já era para acabar. Que os anos de vida nessa terra que ele tinha já era para acabar. É a vontade de Deus. Entretanto, existe um inimigo real, um ser maligno que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, cuja principal arma é a mentira e a principal ataque é a difamar o caráter de Deus. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer difamar o caráter de Deus. O diabo quer que você perca a sua vontade de crer em Deus. Ele quer que você perca a crença em Deus. O diabo quer que você não acredite mais em Deus. Portanto, eu te digo, queridos, nós temos que entender que Deus existe. Que Deus é tudo em nossas vidas. Que Deus quer que você tenha uma vida em abundância, uma vida digna. Mas se vocês permanecerem em Deus, vocês vão ter essa vida.
Entenda isso, querido. Deus te ama. E no próximo vídeo que eu vou estar fazendo para vocês, eu vou estar falando de um milagre que Jesus fez no dia de sábado, no tanque de Betesda. Que Jesus curou um paralítico lá com 38 anos, ele era coxo. Eu vou estar falando isso para vocês no próximo vídeo. Espero vocês no meu canal. Que Deus abençoe vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Quero orar por vocês. Querido Deus, amado Pai, abençoe todos esses irmãos e irmãs. Que a graça esteja sempre com eles. Pai querido, toque no coração de cada irmão e irmã, que eles nunca percam a crença em Deus. Que eles permaneçam sempre em Deus, Pai. Que o Senhor ajude eles a entender isso. Qual que é a sua vontade na vida de cada irmão e irmã? Perdoe as nossas falhas, Pai, porque nós somos pecadores. É isso que eu lhe peço, Pai, e lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.